Você acreditaria se eu dissesse que um dos profetas mais temidos da Bíblia foi parado por uma jumenta? Isso aconteceu com Balaão, um homem que falava com Deus, via anjos, profetizava com autoridade, mas deixou o coração ser levado pela ganância. E a forma como Deus o advertiu é uma das histórias mais surpreendentes das Escrituras. Fica comigo, porque essa história vai te pegar de surpresa. O povo de Israel estava avançando em direção à terra prometida. Venceram reis, tomaram territórios e se aproximavam da fronteira de Moabe. Balaque, rei dos Moabitas, ficou em pânico. Então, ele mandou chamar um profeta conhecido por suas maldições, Balaão. A ideia? Pagar bem para que ele amaldiçoasse Israel. Mas Balaão não era um feiticeiro qualquer. Ele conhecia a voz de Deus. Quando os mensageiros chegaram, Balaão pediu que passassem a noite. Ele consultaria Deus antes de responder. E Deus foi direto: não vá com eles. Não amaldiçoe o povo, pois é abençoado. Balaão obedeceu e recusou a proposta. Mas Balaque não desistiu. Enviou homens mais importantes com promessas maiores, e foi aí que o desejo de Balaão começou a se misturar com a obediência. Mesmo sabendo da resposta anterior, Balaão pede para consultar Deus de novo, e dessa vez Deus permite: vá, mas fale apenas o que eu mandar. Balaão parte com os mensageiros, mas algo muda no caminho. A Bíblia diz que Deus se acendeu em ira porque Balaão foi. Mas por que, se Deus permitiu? Essa tensão é o ponto de virada. O que acontece em seguida é sobrenatural. No caminho, um anjo do Senhor se posiciona à frente de Balaão, espada em punho. Mas Balaão não vê nada. Quem vê é sua jumenta. Ela se desvia, encosta no muro, depois se ajoelha. Balaão, irritado, a espanca 3 vezes. E então Deus abre a boca da jumenta. Sim, literalmente. Ela pergunta: por que você me bateu? Balaão responde como se fosse normal. Mas aí ele vê. Os olhos de Balaão se abrem. Ele enxerga o anjo parado à frente. O anjo diz: se não fosse pela jumenta, eu teria matado você. Balaão treme, pede perdão e diz: se for errado, eu volto. Mas o anjo responde: vá, mas diga apenas o que eu mandar. Deus não queria a destruição de Balaão, mas mostrar que o dom profético não dava a ele controle. Obediência era a chave. Quando Balaão chega, Balaque já esperava ansioso pela maldição. Mas Balaão diz: só posso falar o que Deus colocar em minha boca. E ao invés de amaldiçoar, ele abençoa Israel. Balaque fica furioso. Leva Balaão a outro lugar, outro altar. Tenta de novo. E Balaão repete: só falarei o que Deus mandar. Resultado? Uma segunda bênção. Algo estava saindo do controle do rei. Na terceira tentativa, Balaão olha para o povo de Israel acampado e o Espírito de Deus vem sobre ele. Ele profetiza: como amaldiçoarei quem Deus não amaldiçoou? E ainda declara que Israel seria poderoso, vitorioso e que um rei surgiria daquele povo. Uma profecia messiânica séculos antes de Cristo. Balaque explode em raiva, mas não podia fazer nada. Balaão não o servia, servia a Deus. Até aqui, Balaão parece exemplar. Temente, obediente, fiel, mas a história tem uma virada amarga. Mesmo sem amaldiçoar Israel, Balaão sugere outra estratégia: corromper o povo com idolatria e imoralidade. Mulheres moabitas seduzem os israelitas, levando-os ao pecado. Deus se ira e uma praga atinge o povo. Foi a brecha sugerida por Balaão que abriu essa tragédia. A motivação? Ganância. A Bíblia menciona esse erro de Balaão várias vezes. Em Apocalipse, Jesus adverte as igrejas contra a doutrina de Balaão. Pedro o chama de profeta que amou o prêmio da injustiça. E em Números 31, Balaão é morto numa batalha, do lado inimigo de Israel. Ele começou profetizando, mas terminou como traidor. A pergunta que fica é:
Como alguém pode começar tão certo e terminar tão errado? Balaão nos mostra uma verdade dura. Nem todo dom vem com caráter. Ele falava com Deus, mas escolheu a cobiça. Não rompeu com Deus de uma vez, mas aos poucos. Tentou manter a imagem de profeta enquanto plantava destruição por trás. E é justamente essa dissonância que torna sua história tão atual. Quantas pessoas hoje usam dons espirituais, mas para fins pessoais? Quando Balaão foi confrontado pela jumenta, Deus estava mostrando: você perdeu a visão espiritual. Um animal viu o que um profeta não viu. E isso ensina algo profundo. Se você insiste em seguir um caminho errado, até o que parece improvável, pode ser instrumento de alerta. O problema é quando, mesmo depois do alerta, a gente continua. Balaão ouviu, mas não mudou de rota. Na tradição judaica, Balaão é visto como um exemplo de ambiguidade. Tinha conhecimento de Deus, mas escolheu as trevas. Alguns textos apócrifos dizem que ele praticava feitiçaria, outros que era temido por reis. Mas a Bíblia mostra alguém dividido. Ele sabia o que era certo, mas preferiu o que era vantajoso. Um lembrete de que saber não é o mesmo que obedecer. Israel sobreviveu à maldição, mas caiu na tentação. E foi essa a tragédia. Quando o inimigo não consegue te atingir de fora, ele tenta por dentro. Balaão entendeu isso, e ao invés de amaldiçoar, ensinou Balaque a corromper. Um plano diabólico disfarçado de estratégia. Resultado? Milhares morreram por causa da idolatria, e Deus tratou com firmeza esse pecado. O erro de Balaão foi sutil. Ele não amaldiçoou com palavras, mas com conselhos. É assim que muitos tropeçam. Não negam a Deus diretamente, mas vão negociando princípios, abrem exceções, ajustam verdades, mas aos olhos de Deus, a motivação conta. Balaão pode até ter falado o que Deus mandou, mas seu coração já estava no pagamento, não na obediência. Balaão recebeu riquezas, posição, respeito dos reis, mas perdeu o favor de Deus. No fim, morreu como um inimigo. Seu nome se tornou símbolo de corrupção espiritual. E o mais trágico, ele conhecia a verdade. Não foi ignorância, foi escolha. Isso mostra que a queda mais perigosa é de quem já esteve perto da luz, mas decidiu andar nas sombras. A história de Balaão é um alerta para todos que usam influência, seja espiritual, emocional ou social. O que você faz com o que recebeu? Está usando para edificar ou manipular? Balaão nos lembra que o dom, sem caráter, vira armadilha, que o chamado, sem temor, vira ruína, e que até uma jumenta pode ser mais sensível à voz de Deus que um homem ganancioso. No Apocalipse, Jesus usa Balaão como exemplo de corrupção dentro das igrejas. Ele fala: tenho contra ti que tens os que seguem a doutrina de Balaão. Isso mostra que o espírito de Balaão não morreu. Ele ainda age onde há ambição disfarçada de fé, onde há manipulação travestida de ministério, onde o lucro fala mais alto que a obediência. Por mais chocante que pareça, a jumenta foi a parte mais sensata da história. Ela viu o perigo, tentou parar, resistiu. Balaão, mesmo com palavras de Deus, foi cego. Isso nos ensina que discernimento espiritual não vem só de dons, mas de sensibilidade, de humildade, de alinhamento com Deus. A pergunta é: quem você está sendo hoje? O profeta cego ou a jumenta sensata? E por que Deus permitiu que a jumenta falasse? Para mostrar que Ele fala como quiser, por quem quiser, quando quiser. Deus não está preso ao altar, nem ao título, nem à reputação. Ele fala através do improvável, do que ninguém espera. Se Ele quiser te corrigir hoje, pode ser por uma mensagem, um desconhecido, um tropeço. A questão é: você vai ouvir? Balaão teve visões poderosas. Em Números 24, ele diz: caiu, mas tem os olhos abertos. Viu o futuro de Israel, o surgimento de um rei. Muitos associam à profecia sobre o Messias.
Imagine um homem que viu o Cristo, mas escolheu o dinheiro. Isso mostra que nem todo que profetiza permanece fiel. O problema não é só começar bem, é como termina. Enquanto Balaão falava palavras lindas, seu coração se corrompia em silêncio. Quantos hoje estão assim? Dons afiados, discurso ungido, mas por dentro, negociando com o erro. A Bíblia nos ensina que Deus sonda corações. Ele não se impressiona com aparência espiritual. Balaão sabia como falar de Deus, mas não quis andar com ele. Essa é a diferença entre profeta e servo. A trajetória de Balaão é uma tragédia em câmera lenta. Começa com obediência, passa por dúvida, flerta com ganância e termina em morte. E o mais perigoso, tudo isso sem que ele perdesse o dom. Ele ainda falava com autoridade, ainda ouvia visões, mas o coração estava longe. Por isso, o sinal de maturidade espiritual não é poder, é obediência diária. O nome Balaão virou alerta na Bíblia. Judas o cita como exemplo de quem se vendeu por lucro. Pedro o menciona como o profeta do erro. E Apocalipse aponta sua doutrina como veneno infiltrado. Isso prova que sua história ultrapassou o tempo. Ainda hoje, sua influência é combatida, porque seu espírito ainda tenta corromper o que é santo por dentro. A lição mais forte de Balaão talvez seja esta: não se negocia com o que Deus condena, não se encontra meio termo com aquilo que Deus já rejeitou. Balaão tentou seguir com Deus e com Balaque, mas o Senhor exige exclusividade. Ou você o segue por inteiro, ou se perde tentando conciliar luz e trevas. E essa escolha é feita todos os dias, até hoje. É interessante que mesmo após a jumenta falar, mesmo após o anjo surgir, Balaão continuou. Deus alertou, corrigiu, avisou, mas ele insistiu. Isso mostra como o coração humano pode se endurecer. Deus não nos obriga. Ele mostra, adverte, dá sinais. Mas se insistimos em seguir pelo caminho da ganância, ele permite, e o fim é consequência. No fim, Balaão morreu como inimigo do povo que ele abençoou. Foi executado numa guerra contra Israel. Morreu com os que rejeitaram a Deus. Isso é chocante. Um profeta que profetizou o Messias morreu do lado errado. E tudo por causa de ambição. Seu fim nos ensina: o que nos destrói, muitas vezes, não é o que enfrentamos, mas o que escolhemos. A história de Balaão revela que Deus pode usar qualquer um, mas só permanece com quem o obedece. Usar o nome de Deus não garante salvação. Falar bonito não prova fidelidade. O que sustenta um ministério, um dom, uma chamada, é o temor. Balaão perdeu isso. E quando o temor sai de cena, o destino muda. Profeta ou rei, o fim é o mesmo: ruína sem Deus. E agora, a pergunta que não pode ser ignorada: o que há de Balaão em você? Alguma área da sua vida tentando conciliar o que Deus já disse não? Algum convite sedutor, camuflado de oportunidade? Cuidado! Às vezes a estrada parece segura, mas tem um anjo parado à frente. Deus ainda fala, ainda corrige, ainda envia sinais, mas a escolha continua sendo sua. Balaão teve tudo para ser lembrado como servo fiel, mas escolheu ser lembrado como alerta. Sua história é uma advertência viva. Não brinque com o chamado. Não negocie princípios. E se Deus usar até uma jumenta para te despertar, pare, escute, volte. Ainda dá tempo. O que Deus espera de você não é espetáculo nem fama. É obediência. O resto, Ele faz.